Oi, meu povo, eu sou a Mídia Nissi, mais conhecida como a Sam Blue, e sou da Lita. Estou aqui hoje para abordar um assunto que talvez você esteja passando ou já passou. Eu venho aqui falar hoje da espiritualidade, né? Todo mundo nasce com a espiritualidade, né? Porque somos espírito. Dentro da carne habita um espírito. Pois vamos lá. A minha espiritualidade começou quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Né? Para muitos isso é chamado de mediunidade, sensitividade, dependendo da área que a sua espiritualidade vai atuar. Então vem abordando cada área, como sensitividade, clarividência e outras coisas mais, que agora fugiu da mente. Então, pessoal, eu tinha 6 anos de idade, né? Filha de um casal que na época vivia, como é que eu posso falar? Não eram cristãos, eles eram evangélicos, né? Protestantes. E eles não me entendiam, né? A minha mãe, quando via eu vendo alguma coisa, porque eu tinha clarividência, né? Eu tenho ainda, né? Eu via muita coisa. E eu lembro de uma cena que eu sempre repetia, que só ano passado foi que eu vim descobrir, ligar uma coisa a outra, eu vim descobrir o porquê que eu via tal coisa. Eu lembro que eu via muitos cavalos em cima do meu telhado. Uma criança de 6 anos vendo cavalo, ouvindo trote, ouvindo relinchar, né, em cima do telhado, pode pensar a imaginação da criança, né? Então minha mãe brigava comigo, eu lembro. E teve um dia que meu pai se irritou muito com isso. Meu pai me catou pelo braço, foi lá até o outro lado da rua, né, da calçada, que do outro lado da calçada dava para avistar o telhado da minha casa. E ele falava, não tem nada lá, tá vendo? Não tem nada lá. E eu afirmava para ele que tinha, que eu estava vendo sim cavalos em cima do meu telhado. E eu queria os cavalos de todo jeito, né? Era uma criança, não entendia, eu queria aqueles cavalos, né? E outras coisas, né? Eu via luzes, focos de luzes. Eu via algo como se fosse, uma vez eu lembro que minha mãe me levou para a igreja. E eu lembro que em pleno culto, estava muito bom os louvores. Eu amo os louvores, amo música. E eu lembro que em determinado tempo, um foco de luz muito forte, parecia um cometa correndo dentro da igreja, de um lado para o outro. E minha mãe comunicou ao pastor que eu estava vendo, me levaram para o fundo da igreja, né, junto com os presbíteros, diáconos, e fizeram aquela roda e começaram a orar, e falavam que eu estava possuída, e falavam que era demônios. E, gente, eu nunca me manifestei em igreja nenhuma, tá? Então, assim, eu cresci assim, sem saber o que estava acontecendo, né? E foi muito difícil, é muito difícil, né? A pessoa estar dentro da igreja, né? E ser mal interpretada, mal compreendida, né? E foi assim até os meus 28 anos, né? Eu não aguentei a pressão e aos meus 13 anos eu me afastei da igreja. Me afastei. Depois de adulta voltei, né? Mas nunca houve compreensão. Por quê? Eu lembro também que eu frequentei uma denominação, que eu não vou falar o nome, e tinha uma jovem, eu lembro que era uma reunião que faziam toda terça-feira, e tinha uma jovem no meio da gente, a qual eu conhecia, e eu estava sentada, eu sentei do lado de uma criança e do outro lado minha filha. E de repente eu comecei a me sentir mal, sentindo aquela sensação de desmaio, como se toda a minha força estivesse indo embora. E eu fiquei sem saber o que era aquilo, né? E eu falei assim, meu Deus, eu tô dentro da igreja, o que é isso que eu tô sentindo? E de repente eu vi, parecia um cubo de gelo muito grande sobre mim, né? Sobre meu estômago. Então eu me levantei e pedi licença
Aí o rapaz que estava dirigindo, né, a reunião falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei sim. Então eu fui lá na frente e pedi pra ele orar por mim, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E de repente, antes dele orar, minha visão, não sei, parece algo que desviou minha visão, assim, foi direto na moça. Ela estava sentada lá atrás, bem no fundo, perto de uma cortina. Ela estava sentada. E eu falei assim, é ela, o problema é ela. Daí o rapaz falou assim, ela? Eu falei, ela, é ela. Daí ela se levantou, ela veio até a mim. E eu não sei, do nada eu falei pra ela, olha, você tá correndo perigo. Você tem que tomar cuidado na tua vida, tá? Porque eu tô sentindo, é como se você fosse morrer. Eu falei pra ela. Eu não sei como que eu falei aquilo, mas eu falei. Aí a moça começou a chorar, né? Aí o irmão olhou por nós duas, a gente se abraçou, tudinho, e eu vim pra casa. No outro domingo era culto normal. Fui pra igreja, tudinho, e essa minha cachorra não pode ouvir barulho nenhum, que ela fica latindo. Aí eu fui pro culto e a moça me chamou, me procurou e falou, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Ela falou, olha, eu te agradeço pelo que você fez por mim, porque eu não contei a ninguém. Eu passei 15 dias afastada da minha família. Eu estava na Cracolândia e lá, né, eu consumi muita droga, fiz débito e saí de lá fugida. E o cara falou, o dono lá falou que ia me matar, que ia vir para me matar. E eu estou com muito medo. Então eu falei assim, você tá brincando, né? Ela falou, não, tô falando a verdade, você não mentiu, eu estou correndo risco de vida. Eu falei, meu Deus, eu fiquei com medo de mim mesma, gente, eu fiquei com medo de mim, sabe? Então assim, diversas vezes acontecem essas coisas. Então, se você passa por isso, né? Se você tem recados, se você recebe recados, não tenha medo de passar o recado, tá? Não tenha medo, porque a gente fica com medo mesmo. A gente fala assim, nossa, acho que eu tô ficando doida. Será que eu dou o recado? Será que eu passo pra pessoa o que eu tô sentindo? Né? Então isso sempre acontece comigo. Às vezes eu entro numa residência, né? Às vezes eu vou visitar alguém, entro lá na residência e de repente chego lá e sem querer, sem perceber, eu saio de lá carregada. Daí eu fico 2, 3 dias em cima de uma cama, estagnada lá, sofrendo, até eu jogar toda aquela energia. Antigamente eu sofria mais, porque eu não entendia, eu não sabia me livrar daquela energia, né? Até conhecer uma pessoa que eu chamo ele de pai. Eu não tenho mais pai, meu papai tá com Deus. Mas eu conheci essa criatura, esse ser humano que vem me ajudando muito. Senhor Ricardo, beijo. Beijo pro senhor. E ele, né, me ensinou muita coisa, vem me ensinando. Hoje eu sei fechar o meu plexo, né? Também eu estudei muito, né? Não sei se você já ouviu falar, né? A cabala, cabalística. Né? Eu gosto muito dessas coisas mediúnicas, coisas místicas, né? Então hoje eu aprendi sobre os plexos, né? E hoje eu consigo me fechar, me blindar, né? Mas antigamente eu sofria muito, gente, sofria muito. Quando vinha espíritos, né, de morte, eu sempre sentia gelo nas costas. É um gelo inconfundível, parece que você está dentro de um freezer. E te deixa cansada, sem força, né? Já tem energia que é bom, tem energia que é muito bom. Quando você recebe coisas boas, você fica com mais vitalidade. É diferente, tá? E isso só foi assim melhorar, né? Depois que eu comecei a me conhecer, depois que eu vim entender o que era a mediunidade, o que eu tinha. Então eu tenho, né, a clarividência, a sensibilidade, a audição aguçada. Eu já passei por situações que de repente parece que o ouvido faz assim, abre. E você consegue ouvir coisas que não é daqui. Eu já passei por isso.
de vez em quando acontece, né? Difícil para quem é médio é entender e aceitar, porque tanto você pode ver o lado bom como ver o lado ruim. Como você pode ver anjos e você pode ver